a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. O que nós podemos pensar, ou devemos pensar, a respeito de uma criatura que se dispõe a dirigir um automóvel aqui na nossa cidade, São José do Rio Preto, sem conhecer as leis do trânsito? Já podemos vaticinar que essa criatura está fadada a uma situação muito constrangedora. Se não vai desencarnar de imediato, mas logo em seguida, fatalmente. Porque é eminentemente impossível dirigir um automóvel sem conhecer as leis, para que essa criatura sofra as consequências. Certamente, pouco tempo vai durar. Então, é fundamental que nós nos aparatemos, conheçamos as leis, para podermos nos dirigir, nos conduzir com apreço. Assim podemos dizer em relação à própria vida. O que nós podemos pensar, o que devemos até pensar de uma criatura que passa pela vida sem conhecer os parâmetros que regem a nossa vida, no plano físico e no plano espiritual? Fatalmente essa pessoa está inserida num contexto muito negativo, sofrível, porque sem dúvida nenhuma, quando nós agredimos a lei, nós ficamos responsáveis por ela, por esta agressão, pelas consequências advindas por não observarmos esta lei. O Kardec sempre foi muito feliz nas suas perguntas. A proposta dele foi de codificar esta lei de verdade para que nós pudéssemos nos instruir. E ele fez 1018 perguntas aos espíritos. E eles responderam-nas com muita propriedade. Essas perguntas e respostas estão inseridas no Livro dos Espíritos. Não é dos Espíritas, como algumas pessoas falam. É Livro dos Espíritos, porque foram eles que ditaram a obra a Kardec. E na pergunta 618, ele questiona se a lei divina prevalece igualmente em todos os lugares. Essa foi a questão. E o benfeitor respondeu para ele que não. A lei de Deus é adequada à natureza do orbe, como também à evolução da humanidade. Cada local tem uma lei. Para a Terra tem uma lei, para outros planetas habitados, outras leis. Então, Kardec pergunta logo em seguida, na pergunta 619. Deus dá ao homem a condição para conhecer a sua lei? E o benfeitor respondeu que sim. Todos nós conhecemos a lei de Deus. Mas assevera o benfeitor que poucas pessoas a compreendem. E minimamente pessoas que seguem esta lei. Na 620, ele pergunta se antes de reencarnarmos no plano espiritual nós temos mais percepção dessa lei divina. E o amigo responsável pela lei da verdade diz que cada criatura percebe a lei de acordo com a sua evolução. Não só no plano terrestre, mas como também no plano espiritual. E aquele que estuda a lei, aquele que se interessa pela lei, ele depreende com mais facilidade. Ele passa a segui-la com mais facilidade. Porque poucas são as pessoas afeitas ao estudo da lei, ao interesse pela lei. E, portanto, não seguem como manda a lei.
Na 621, ele pergunta onde está inserida a lei divina. O benfeitor disse, na consciência. A lei de Deus está na nossa consciência, todos nós. Preto, branco, rico, pobre, amaurótico, intelectual, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Podemos não saber em profundidade, mas temos uma noção básica do que é certo e errado. E aí ele faz numa subpergunta, 621A. Se esta lei já foi colocada para nós, na nossa consciência, já veio, está impressa na nossa consciência, por que os Espíritos vieram falar dessa lei? Os avatares. Moisés trouxe a lei, o Decálogo. O Cristo trouxe uma outra lei, que é a lei de amor. O Kardec codificou a lei trazida pelos Espíritos, a lei de verdade. Então ele perguntou, se a lei já está inserida na nossa consciência, por que essas criaturas tiveram a preocupação de trazê-la para nós conhecermos a verdade? E aí o benfeitor responde para Kardec, porque nós esquecemos a lei. Nós temos no imo da alma, no mais profundo da nossa consciência, inserida essa lei, mas nós esquecemos dela. Quando entramos principalmente na Terra, nos deixamos envolver com esse emaranhado de superfluidade, de coisas supérfluas que a vida nos proporciona, nós esquecemos da lei. Diante do egoísmo que ainda nos é próprio, nós malbaratamos a lei, nós modificamos ao nosso bel prazer essa lei. E por isso os benfeitores ficaram responsáveis por trazer insistentemente essa lei, para relembrá-la. E para finalizar, o Kardec, na pergunta 627, pergunta aos benfeitores. Bom, se essa lei já está na consciência, se o Cristo já veio trazer essa lei, qual o papel dos benfeitores espirituais, dos espíritos? Qual o papel deles nesse contexto? Aí eles disseram assim, nós, espíritos, viemos para trazer a verdade. Porque o Cristo pregou em parábolas e alegorias. Mas nós viemos para desmascarar os hipócritas e confundir os orgulhosos. Nós viemos para trazer a verdade, para que o homem, tendo consciência dessa verdade, seja responsabilizado pelos seus feitos. Então, a doutrina espírita foi todinha codificada por Kardec para despertar a nossa consciência. A razão da nossa estada na Terra são várias, mas duas são as mais importantes. A primeira delas é crescermos espiritualmente, no intelecto e no sentimento. E a segunda razão é granjearmos amigos. Eu até diria irmãos, uma vez que a nossa família é universal. Quando Jesus pregava, naquela época, ele era envolvido por muitas pessoas. E ultimamente ele era seguido por 4, 5 mil pessoas. E quando ele entrava numa casa, as pessoas ficavam em volta. E era difícil o acesso ao interior da casa. E muitas das vezes, diz o evangelista, ele ficava sem comer, sem se alimentar, porque não tinha tempo. Era muita gente que precisava dele. E ele já tinha pressa em colocar o seu evangelho, porque os seus dias já estavam contados. E muitas das vezes ele não comia. Ele até dizia que, trabalhando pela causa do Pai, ele já se alimentava, mas materialmente ele não se alimentava. E diante dessa condição de alienação frente às necessidades básicas, os seus familiares, os seus irmãos e a sua mãe acharam que ele estava tresloucado, que ele não estava bem da cabeça. Ele estava num estado de insanidade mental. E foram até o local onde ele estava para buscá-lo, para resgatá-lo, uma vez que eles entendiam que Jesus não estava no seu juízo perfeito. Mas quando chegaram no local onde ele se encontrava, ele estava no interior da casa e as pessoas em volta. E certamente
Não tinha nenhuma chance de chegarem até lá. Então passaram para os circunstantes. Olha, digam para o mestre que nós estamos aqui, os irmãos e a mãe dele. E um falava para o outro falava para o outro, até que chegou ao ouvido de Jesus que a sua mãe e os seus irmãos estavam lá fora. E aí ele aproveita para perguntar aos circunstantes: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E acrescenta logo em seguida: a minha mãe e os meus irmãos são vocês, aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Certamente Jesus colocou isso porque ele divisava essa família universal. Nós ainda estamos muito no terra a terra, a minha família, consanguínea. Mas nós já estivemos em encarnações pretéritas em outras famílias. Aqueles que foram nossos filhos, que foram nossas esposas, nossos maridos, eles já não estão mais nessa família de agora. E por acaso eles deixaram de ser os nossos familiares? Não. São criaturas que muitas das vezes estão no mundo espiritual, com quem nós temos um vínculo muito estreito, talvez maior do que nós temos com os nossos familiares. E o Cristo, percebendo isso, colocou que os meus irmãos e minha mãe são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Chegará um dia em que nós iremos nos adequar à proposta divina, de nos amarmos uns aos outros, de nos tratarmos como irmãos e dilatarmos realmente a nossa família. Então hoje, por exemplo, aqui no Francisco de Assis, nós temos uma família mais alargada, além daquela família que nós temos dentro do nosso lar. A família do Francisco de Assis. Nós nos amamos, nos abraçamos, nos regozijamos quando estamos juntos, nos entristecemos quando a criatura não vai bem, e assim podemos dilatar também para o nosso campo de trabalho, para outras comunidades. Essa é a proposta da nossa reencarnação, trabalharmos o nosso espírito, melhorando o nosso sentimento e granjeando amigos e irmãos na nossa trajetória evolutiva. Sendo assim, nós temos que aprimorar a nossa personalidade, para chegarmos a um ponto de entender essa proposta crística de que nós todos somos irmãos. Vai demorar um pouco ainda, porque nós ainda somos muito ligados, principalmente àquilo que está muito próximo de nós, e nós nos esquecemos daquilo que acontece à distância. E para que isso aconteça, nós temos que trabalhar a nossa personalidade. O temperamento nós trazemos conosco. O caráter é o fruto do meio. E o temperamento mais o caráter dá a nossa personalidade. Então nós temos que aprimorar todos os dias a nossa personalidade. É um trabalho constante e que nós temos que estar enfocando isso. Tem pessoas que dizem assim: eu nasci assim, vou morrer assim. Não pode. Nós nascemos de uma forma e nós temos que desencarnar de outra muito melhor. E para iniciar esse processo de trabalho com a nossa personalidade, nós somos inseridos numa família. E os grandes responsáveis por esse trabalho ingente, enorme, do buril da nossa personalidade, são os nossos pais. Eles são os grandes responsáveis por esse trabalho. Uma vez que a nossa personalidade se forma 50% aos 3 anos de idade, 75% aos 5 anos de idade, sobrando somente 25% para o resto da vida. Então, vejam o quanto é importante os pais na vida dos filhos. Principalmente até 5 anos de idade. E dentre essas criaturas, pais, nós vamos distinguir uma criatura especialíssima, que se chama mãe. Ela começa a trabalhar essa personalidade do ser dentro do seu ventre. Quando a criança está ali nos seus primeiros momentos de vida.
sofrendo as primeiras multiplicações celulares, recebendo toda a energização daquela mãe. Ali ela já está trabalhando a personalidade daquele ser reencarnante. O pai assessora esse processo, com as suas vibrações de afeto, de carinho, às vezes até com uma conversa endereçada para aquele filho que ainda está no ventre materno. Quando a criança nasce, ela vai conviver diretamente com a mãe. E tanto é que a moderna psicologia fala que até 3 meses de idade a criança se sente uma peça da mãe, uma peça anatômica, como se fosse parte do corpo daquela mãe. Então é fundamental que a mãe dê essa devida atenção para essa criança, principalmente nesse aspecto, não se ausentando muito nesse período de vida da criança até 3 meses de idade. E aí aquela mãe vai conviver com aquela criança durante uma vida. Mas na primeira infância, geralmente, a mãe fica com aquela criança. O pai quase sempre afeito às lides lá fora, de trabalho para o ganho do pão, se ausenta do lar, convive menos com a criança. Mas a mãe é peça fundamental na educação dessa criatura. Portanto, a mãe precisa se aparatar para isso, porque do jeito que ela conserta uma criança, ela estraga também. É bom que se diga, porque às vezes a gente acha que a mãe é aquela pessoa especialíssima e que vai educar e que vai construir, mas depende. Depende da sua conduta. Por isso a criatura está sempre se preparando para ser mãe. Aqui tem muitas moças que vão se casar. Serão futuras mães. Precisam trabalhar as suas personalidades. Precisam se enriquecer de conhecimentos, principalmente no aspecto moral, para dar um bom espetáculo no trampolim da vida. Porque os filhos virão e eles estarão às suas expensas. Portanto, as mães que se cuidem para cuidarem depois dos seus filhos. É fundamental esse entendimento. Quando a criança está já na fase dos seus 4 anos de idade, nós temos que procurar já desenvolver o seu aspecto moral. Porque às vezes os pais estão muito preocupados em formar os filhos de serem doutores. Não tem nenhuma passagem no Evangelho que diz que para ser eleito do Senhor tem que ser um doutor. Não. Tem uma passagem que de uma certa forma responsabiliza os pais. Será exigido mais a quem mais se der. Se a criatura tiver condição de formar o filho e lhe dar uma formação, uma pós-graduação, tudo bem. Mas se não tiver condição, também nenhum problema. O importante é formar a criatura moralmente. É aí que está o grande segredo da formação personalística da criatura, a formação moral. E ela deve começar muito cedo, com 4 anos, quando ela já está pronta para iniciar o trato direto com a informação do Evangelho. Poucos são os pais que levam os filhos sistematicamente para a evangelização infantil. Eles nem vão à religião. E como é que pode levar os filhos? Quando os filhos estão na adolescência dando trabalho, eles vão dizer assim, meu filho, você tem que procurar uma religião, mas agora já foi. Perdeu-se um grande tempo e uma ótima oportunidade de educar esses filhos. Então nós temos aí a nossa evangelização. Até uma queixa que os pais trazem os filhos no dia da palestra, que eles elegem como sendo orador, que eu quero ouvir a palestra do fulano de tal. Então, naquele dia traz os filhos e enchem a evangelização. Mas aí tem um outro orador que às vezes não está na conta da graça daquela criatura, e assim, hoje eu não vou ao centro, e não vindo não traz a criança também. A nossa proposta futuramente é de construirmos um salão, uma casa, onde nós vamos evangelizar realmente as crianças. E nós não vamos ficar só no dia da sessão pública, não. Nós queremos armar um esquema de dar formação moral para essas crianças. Como se fosse uma escola letiva. Essa escola onde nós levamos nossos filhos todos os dias.
num período longo, uma manhã ou uma tarde inteira? Porque já que nós dedicamos tanto aos nossos filhos nessa formação letiva, por que nós não trabalhamos com eles nessa formação moral, falando de Jesus? É fundamental. Outro dia dei uma palestra no IPA, e lá eu fui abordado por um preso. E ele agradeceu do trabalho que nós estamos fazendo lá, porque toda segunda-feira nós fazemos uma palestra para os educandos do IPA. E ele me abordou dizendo assim: Aguinaldo, que bom que eu estou preso aqui. Porque graças à minha prisão eu estou começando a entender um pouco sobre Jesus, sobre a doutrina espírita. Porque eu cresci e me permiti a determinados tresvarios, porque os meus pais nunca falaram para mim de religião. Aliás, eles nem frequentam. E muito menos de Jesus e muito menos de Deus. Aqui é que eu estou começando a travar o contato com essa realidade. Então, como é importante os pais falarem de Jesus para os filhos, falarem de Deus para os filhos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Caridade. Falar para os filhos que o que eles estão fazendo, Deus está vendo, é uma caridade para com os filhos. Porque às vezes os filhos nem param para pensar, acham que pode fazer tudo e está tudo certo. Não. Tudo que nós fizermos tem uma censura. Certamente que nós vamos criar uma paura, criar, vamos dizer, um medo, vamos dizer, criar um trauma na criatura, que tudo que ela fizer está sendo vigiada. Não é isso, mas dá um senso de responsabilidade. Porque às vezes a pessoa não sabe que está acontecendo isso, e é exatamente no período da adolescência que nós nos permitimos os maiores erros na nossa trajetória espiritual. E depois temos que travar contato direto com esses erros durante uma vida inteira. Muitas das vezes, chegando às raias de um sentimento de culpa, o que é extremamente prejudicial. Então é fundamental que os pais formem os filhos moralmente. Conversem com eles, expliquem para eles. Falem de retidão para eles. Porque os filhos hoje são criados quase que sem os pais. Já crescem, ficam no computador, ficam numa sala com a televisão, os pais num lugar e os filhos no outro. Diante das facilidades, os filhos estão para lá, para cá, e os pais também lutando muitas das vezes, não conversam. Então, não podemos perder essa oportunidade de formar bem os nossos filhos nessa primeira infância, até 5 anos de idade. Trabalhar esses filhos, conversar com eles, envolver esses filhos em carinho e afago. Muito antes de estarmos pensando em dar uma formação letiva. Um outro elemento importantíssimo na formação personalística do ser. O grupo. O grupo que nós elegemos para conviver. Muitas das vezes nossos filhos elegem um grupo. E muitas das vezes não é um grupo bom. E os pais que não estão atentos a isso, não analisam o comportamento do grupo. E geralmente, o jovem, ele vive muito a ideia do grupo. Para não ser colocado à margem, ele, para ser aceito, ele aceita a proposta do grupo. E nós precisamos incutir nos nossos filhos, para eles analisarem o comportamento desse grupo. Se é bom, ótimo, mas se não for, deixe o grupo. Não se deixe influenciar, porque o jovem é muito influenciado pelo grupo. E às vezes nós não atentamos para esse detalhe. Não, o amiguinho dele é bonzinho, mas nós não sabemos nem quem é um amigo. Como é que vamos dizer que é bonzinho? Saber com quem os nossos filhos estão se relacionando, que ambiente que eles estão indo. Porque depois da influência, quando a pessoa se permite adentrar na ideia, naquela formação daquele grupo, aí já é complicado, se o grupo não é bom. Então nós precisamos ter muito cuidado com os nossos jovens, qual o amigo, qual o companheiro, qual o grupo que ele está frequentando. E assim também nós podemos até dilatar para a comunidade, para a sociedade. Nós precisamos ter cuidado para não nos deixarmos influenciar pela sociedade. A sociedade também tem uma força muito grande na nossa formação. A gente procura mais ou menos fazer o que a sociedade faz. Se a sociedade faz, eu estou fazendo também, está tudo certo, está tudo ótimo. E não é assim. Às vezes, a sociedade se permite algumas atitudes que não são legais.
E nós precisamos estar sempre analisando o comportamento, inclusive daqueles que estão conosco. Os jovens começam a beber muito cedo. Por quê? Não, porque todo mundo bebe, então eles vão beber. Hoje as mulheres estão fumando tanto quanto ou mais do que os homens, principalmente na faixa da adolescência. Não, mas todo mundo fuma, está tudo certo. Ué, e aí vai beber e vai fumar. Hoje em Rio Preto tem 50 mil alcoólatras em São José do Rio Preto. E quem que está formando esse grupo? São os nossos jovens, que estão bebendo demais. E os pais, todo mundo bebe, qual o problema que meu filho esteja bebendo? E deixa, e vai bebendo. Amanhã vai ser um alcoólatra. É hora de chegar para o filho, meu filho, olha, beber e fumar não, você vai estragar a sua saúde. Mas todo mundo fuma, pai, todo mundo bebe, tudo bem, todo mundo pode beber, todo mundo pode fumar, mas você não, ou pelo menos saiba beber com moderação. Mas essa moderação é moderação mesmo, porque muitos filhos chegam em casa alcoolizados, e os pais estão dormindo e não querem nem saber. E ninguém se torna alcoólatra do dia para a noite, é uma coisa que vai acontecendo gradativamente, para depois a pessoa se assustar. Já é tarde. Eu fui buscar minha filha um dia, ela estava fazendo natação no Automóvel Clube, 6 horas da tarde. E aí, uns amigos estavam bebendo. E um deles me gritou ao longe, Aguinaldo. Eu olhei, reconheci, peguei minha filha pela mão e fui até lá. Disse, mas eu não vejo você aqui. Aí eu disse, mas eu não tenho tempo. Mas como você não tem tempo? Todo dia nós estamos aqui, vem para cá, 6 horas da tarde, nós estamos tomando uma cervejinha, batendo papo, olha que grupo gostoso, seleto. Falei, mas eu confesso que essa hora eu ainda nem deixei o consultório. Hoje eu vim buscar minha filha, porque minha mulher não pôde buscá-la e pediu, e eu deixei o consultório e vim buscá-la. Mas 6 horas da tarde, eu ainda não saí do consultório. Aí ele virou para mim e falou assim, mas assim você não vive. Eu saí de lá depressivo. Fui pensando, meu Deus, não estou vivendo. E aquilo fiquei alguns dias pensando, meu Deus, mas será que essa é uma vida legal, salutar? Eu acho que talvez fosse ficar com eles um pouco, dar uma quebradinha, né? Mas 2 anos depois eu fiquei sabendo que ele desencarnou com cirrose. Eu estou vivo ainda, né? Então, a gente precisa analisar. O grupo é bom? Tudo bem. Se é bom para mim, eu também vou aderir à proposta do grupo. Mas se não, para mim não serve. E tem as pessoas que são muito Maria, vai com as outras. O grupo faz, eu também vou. Olha, não é porque o fulano faz que eu vou fazer. Nós precisamos decidir o que nós queremos para nós. Nós precisamos decidir o que eu quero para mim. E trabalhar em cima disso. Porque se eu não parar para analisar, questionar o que eu quero para mim, eu estou fazendo o que os outros fazem. E depois, vai ser bom? Não sei. Às vezes não. Uma outra criatura fundamental na formação da nossa personalidade é o nosso companheiro conjugal. Como é importante o marido e a esposa um para o outro na formação da personalidade. Porque sobrou 25% para o resto da vida. E quem que vai viver, entre aspas, o resto da vida com aquela criatura? O esposo e a esposa. O Shakespeare colocou que entre os belos olhos da mulher e a bondade, ele prefere ficar com a bondade da mulher. Então ele precisa saber escolher uma pessoa boa. Não essa pessoa boa no sentido estrito da palavra. Bondade, ela ser boazinha, de fazer tudo, e está tudo bem, coisa. Não é isso. É uma pessoa que tenha retidão, que tenha caráter, que tenha hombridade, que seja realmente uma pessoa que esteja solidária a uma proposta. Quer dizer, a gente tem que procurar essa criatura. O Dorival é que gosta de falar. Às vezes a pessoa elege uma pessoa, não, deve ser minha alma gêmea, estou apaixonado pelo fulano ou pela cicrana. Eu vou me casar porque deve ser a pessoa dos meus sonhos. Mas a pessoa é boa? Não, boa não é. Ele tem lá umas coisinhas meio negativas, apronta de vez em quando, mas deve ser minha alma gêmea porque eu estou apaixonado ou apaixonada por essa criatura.
Olha, até então, nós não temos obrigação nenhuma de casar com essa pessoa. Nós estamos namorando, nós estamos analisando. Agora, essa história de alma gêmea, estou apaixonado e casa, depois vai ser complicado. Então é importante que a gente saiba escolher. Escolher bem. Por isso não precisa ter pressa para casar. A menos que a gente tenha uma certeza de que a pessoa é na medida. Aí tudo bem, mas pelo menos saiba escolher. Porque depois, em tese, deve ser para o resto da vida. Porque a separação sempre traz problemas. E quando a gente pega uma pessoa muito boa nesse relacionamento, ela ajuda muitíssimo. Uma mulher ajuda muito a estruturar um marido. Por demais. Como também, se for uma mulher danadinha, estraga a vida do marido. Assim é no sentido contrário. Quando o marido é bom, ele também pode ajudar a mulher a se alicerçar. Mas quando o marido também não é bom, geralmente acaba de empurrar a mulher para o buraco. Então é fundamental que nós trabalhemos a nossa personalidade para ajudar a outra criatura, porque a ideia do casamento é uma ideia errada. A gente acha que nós casamos para ser felizes. Não, eu casei para ser feliz. Não, a felicidade é uma questão pessoal. Cada um vai ser feliz na medida do seu entendimento. Agora, o casamento é para um ajudar o outro a se construir. E os dois possam ajudar uma prole que virá por conta do casamento, que são os filhos. E esse conjunto sustentar a sociedade, porque a família é a célula máter da sociedade. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. Se a família não vai bem, a sociedade não vai bem. Então nós temos que trabalhar a nossa personalidade para nos adequar a essa proposta e levarmos adiante esta construção da nossa personalidade, fortalecendo esses elos de família, no trato direto, principalmente com o nosso parceiro conjugal. Allan Kardec foi o codificador da doutrina espírita. Mas nós falamos do Allan Kardec de boca cheia, porque o trabalho dele foi um trabalho maravilhoso. O Leon Denis que dizia, Allan Kardec, o bom senso reencarnado. Porque um homem, para codificar a doutrina espírita, colocar, vamos dizer assim, alinhada a doutrina, como ele fez, submetendo todas essas perguntas aos espíritos, alinhar essas respostas, colocar direitinho, não só no Livro dos Espíritos, mas depois fazer todo um trabalho com as 4 outras obras, só poderia ser um homem diferenciado. E nós falamos no nome dele com uma alegria muito grande. Mas poucas são as pessoas que atentaram para o detalhe da sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet. Essa mulher foi especialíssima na vida do Kardec. Começa que eles se conheceram muito cedo, e ela era formada em filosofia e artes, escreveu 3 obras, o Kardec escreveu 22 obras pedagógicas, e eles viviam para educar os jovens. O Kardec tem uma formação no Instituto de Verdun, na França, e esse instituto era da Suíça, depois veio para a França, e ali ele tem uma formação pedagógica muito boa, e ele trabalhava gratuitamente com os jovens na sua casa. E a Amélie Boudet lhe dava um respaldo muito grande. E quando ele teve que vender o seu instituto, que ele gerenciava, aliás, eles gerenciavam, eles experimentaram uma situação financeira muito comprometida, porque tiveram que vender às pressas aquele instituto, por razões que nós não vamos aqui comentar, e ficaram numa situação financeira muito comprometedora. Mesmo assim, ela continuou trabalhando, lutando para que eles pudessem sobreviver, graças ao trabalho daquelas criaturas. E ela, Amélie Boudet, estava sempre junto, dando força. Até que um dia, o Kardec foi convidado para codificar a doutrina, em 1854. E ela participava ativamente do trabalho do Kardec. Participava das reuniões mediúnicas, era secretária do Kardec. Ela que tomava nota, alinhava, escrevia a máquina, ela que fazia tudo aquilo para ajudar o Kardec. E quando às vezes ele se sentia esmorecido, porque ele enfrentou uma série de adversidades por conta do clero, que não aceitava jamais
aquela postura de codificar uma doutrina que era diferente do catolicismo na época, ele pensou muitas das vezes até em desistir, mas ela lhe dava força. Não, veja, é uma razão, é uma verdade, você tem que trabalhar, vamos publicar isso, vamos trabalhar, é o seu trabalho. Ela lhe dava uma força. Esteve sempre junto com ele. Fundaram em 1855 a Revista Espírita. E ela participou ativamente da fundação daquela revista. Depois criaram uma livraria. Ela assumiu a revista e a livraria. E o Kardec continuou escrevendo outras obras. E quando o Kardec desencarna, ela ficou com todo o trabalho para ela. Ela assumiu o trabalho de divulgar a doutrina espírita. E criou um instituto anônimo de divulgação da doutrina espírita. E aquele instituto viveu durante alguns anos, até que surgiu uma outra ideia. Não de colocar um instituto anônimo, mas um instituto que visasse divulgar a doutrina espírita, modificando o seu nome, e assumiu esse trabalho durante 13 anos, depois do desencarne do Kardec, junto com outro espírita fantástico chamado Lemarie. Então, Amélie Boudet, ela nunca foi colocada assim, nessa pauta dentro da doutrina. Amélie Boudet foi uma pessoa importantíssima, a quem nós devemos muito. Então, se hoje nós temos a publicação dessa revista espírita, todas essas informações doutrinárias que nos chegam, foi graças ao trabalho da Amélie Boudet. Uma mulher que esteve atrás desse trabalho hercúleo de Allan Kardec. Então, diante de um homem que tem sucesso, quase sempre, ou sempre tem uma mulher fantástica no sopé, na base. Então, é fundamental que essas criaturas se interajam, marido e mulher, por uma causa nobre, principalmente na formação da personalidade de ambos e de todas as criaturas circunstantes. Um outro elemento importantíssimo na formação da nossa personalidade: livros. Como importante a leitura, nós estudarmos. Diz André Luiz que cada livro lido, uma ideia modificada. Por isso nós estamos enfatizando os estudos na nossa casa espírita. Toda quarta-feira tem uma série de estudos aqui na nossa casa, para que as pessoas possam conhecer a doutrina, entender dessas leis que regem a nossa vida, para melhorar as suas qualidades de vida, no aspecto principalmente espiritual. Os livros são os nossos grandes amigos. Nas adversidades principalmente, eles estão postados para nos atender. Um dia eu dei um presente para uma criatura que estava numa situação muito difícil. Mas ela pegou o livro, que era o Evangelho segundo o Espiritismo, e colocou numa prateleira. E não levou aquilo muito a sério. Passado um tempo, ela estava numa situação muito difícil, mais difícil do que aquela, quando ela me procurou. E ela se lembrou que um dia tinha ganhado um presente dado por mim, que era uma obra que ela nem se lembrava mais. E foi procurar e se deu conta que era o Evangelho segundo o Espiritismo. E depois ela veio me contar quanto foi importante o Evangelho na vida dela, naquele momento difícil que ela estava passando. O Evangelho segundo o Espiritismo, no meu ponto de vista, é a obra mais linda que eu já vi até hoje. O Evangelho tem um magnetismo do Cristo. As palavras do Cristo estão inseridas no contexto evangélico. E como os evangelistas colocaram todo esse contexto no Evangelho segundo o Espiritismo, bem estudado pelos Espíritos, daí Evangelho segundo o Espiritismo, porque foram os Espíritos que interpretaram a colocação do Cristo, por isso não dando margem à dúvida de interpretação. Ali está o magnetismo do Cristo dentro do Evangelho. E quando a pessoa estuda o Evangelho, ela assimila a essência daquele livro. Há algum tempo atrás, uma moça disse para mim: Aguinaldo, eu sou muito nervosa. Eu falei: pois fique calma. Mas que jeito? Eu falei: tem jeito. Mas como? Me dê a solução. Eu falei: leia todos os dias o Evangelho segundo o Espiritismo. Se você acordar de madrugada e lembrar que não leu o Evangelho antes de dormir, acenda a luz do banheiro, para não acordar o marido, logicamente, senão ele ia brigar comigo. Pega o Evangelho e vai ler no banheiro, mas não deixe de ler todos os dias. Depois de algum tempo você volta aqui para me contar o que é que aconteceu com você. Passado um tempo ela voltou e disse assim: Aguinaldo, você tinha razão.
realmente eu mudei muito. Hoje eu já não sou tão nervosa como era antes. Hoje eu estou mais calma. E eu sabia. Porque a palavra do Cristo, a mensagem do Cristo, ela tem a capacidade de pacificar a criatura. Então, na medida em que a gente vai estudando o Evangelho, nós vamos essencializando a sua doutrina e vamos começando a modificar o nosso comportamento, a nossa personalidade. E se pode até analisar a personalidade da criatura pelos livros que ela lê. Podemos analisar. Quando a pessoa gosta muito de livros que dizem respeito a um assunto, nós podemos até dizer, essa pessoa é mais ou menos assim. Então o livro é um excelente amigo, um excelente companheiro e que trata diretamente com a nossa personalidade. Então nós precisamos ler bastante. Minha mãe teve 9 meses de escola, mas era uma criatura, no meu modo de entender, uma pessoa sábia. E ela dizia, nem que seja um jornal caído no chão, a gente tem que pegar e ler, porque alguma coisa a gente vai aprender. Agora as pessoas não gostam de ler. Tem literalmente preguiça de ler. E a leitura é fundamental para enriquecer a nossa capacidade intelectivo-moral. E a doutrina espírita é pródiga. E eu acredito que não tem uma filosofia que tenha tantas obras como tem o Espiritismo. Nós temos obras de todos os teores. Nós temos obras de todas as essências. Nós, se queremos buscar um assunto, basta analisar a obra espírita, lá tem um assunto para esclarecer a nossa mente. Agora, precisamos estudar. Fundamentalmente, vamos melhorando o nosso interior através da leitura. Um outro elemento importantíssimo para trabalhar a nossa personalidade: sofrimento. Às vezes nós aprendemos muito mais com o sofrimento do que com as situações plenas, quando nós estamos numa boa, como se diz por aí. Sofrimento. Richter dizia assim, que venha a pobreza, mas que venha em tempo hábil. Que venha a dor, mas que não chegue tarde. Ele já conseguiu entender essa proposta. Às vezes a pobreza é um desafio, é um sofrimento, mas leva a pessoa a enfrentar situações adversas, difíceis e crescer, melhorar no seu caráter, melhorando por consequência a sua personalidade. De uma certa forma me preocupa as pessoas que nascem em berços muito ricos, que têm tudo à mão. Geralmente são pessoas mais acomodadas e que quando enfrentam uma situação difícil, elas tremem na base. Agora, a pessoa que tem dificuldade, adversidade desde a infância, ela vai lutando, vai batalhando, vai conseguindo amealhar recursos para enfrentar situações mais difíceis a posteriori. Então não precisamos nos preocupar em dar muitas coisas para os filhos, dar tudo de bandeja, não. Deixa que os filhos lutem um pouco por si mesmos, vencendo as suas próprias dificuldades, buscando nas suas necessidades algumas respostas que serão úteis para eles no futuro. Às vezes tem pais que trabalham loucamente e dizem assim, eu não quero que meu filho sofra o que eu sofri. Eu fico pensando, será que é uma boa? Talvez seja importante o seu sofrimento. Lógico, com o respaldo do pai, ótimo, mas deixe que ele sofra um pouco, porque quando a gente sofre, a gente melhora muito. Eu não acredito que uma pessoa aprenda a ter tolerância se alguém não faz tolerar. Eu não acredito que uma pessoa aprenda a ter humildade se alguém não submeta a uma situação esdrúxula, denegrindo a sua personalidade. Às vezes a pessoa tem que experimentar essas situações difíceis para ela poder melhorar o seu caráter, melhorar a sua personalidade. Então, abençoada pobreza, abençoado sofrimento, abençoada doença. Porque às vezes a pessoa, a doença, nem fala isso comigo, doente eu não quero ficar. Tudo bem, eu acho que isso até é imanente, está dentro da alma, a gente não quer sofrer. Mas muitas das vezes a dor, o sofrimento, a doença em si, levam à transformação da personalidade da criatura. Quantas pessoas, eu tenho um amigo que ele sofreu uma cirurgia muito grande agora, e ele falou para mim, graças
a essa doença, eu pude refazer a minha ligação com meu filho. Porque eu não me dava com ele. Ele sentava à mesa e me levantava. E eu enfrentei essa doença, me vi à porta da morte, e num determinado momento eu fiz uma oração, pedi a Deus que se Ele me permitisse continuar vivo, a primeira coisa que eu queria fazer é viver harmoniosamente com meu filho. E ele depois disse assim para mim, Aguinaldo, mas aquilo foi no momento, na mesma hora eu senti que alguma coisa aconteceu dentro de mim. Lógico que foi aquele momento de dor, de sofrimento, que o despertou para uma realidade maior. Ele não relacionava com o filho. E depois que ele se recuperou da doença, está literalmente curado, agora está vivendo harmoniosamente com o filho. E num dissabor que ele teve recentemente, ele disse, o meu filho me deu respaldo, aquele que até então eu não conseguia olhar nos seus olhos. Abençoada doença. E ele disse assim, Aguinaldo, Senhor, já imaginou eu desencarnar, sabendo que eu deixei um filho com quem eu não me afinizei durante uma vida? Ia pesar muito para mim. Mas graças à minha doença, eu pude despertar para essa realidade. E ele ainda acrescentou uma outra coisa. Até eu ficar doente, eu disse para mim que eu nunca iria conseguir parar de fumar. E depois que eu passei por isso, eu nunca mais fumei. A abençoada doença também me levou a parar de fumar. Cigarro é prejudicial? É muito prejudicial. A bebida é prejudicial? É muito prejudicial. Mas as pessoas continuam se permitindo. Às vezes precisa ficar doente para despertar para essa realidade. Talvez muito tarde. Então a dor é abençoada, o sofrimento é abençoado para trabalhar a nossa personalidade. Agora, quando a gente fica doente, fica limitado, com dificuldade, às vezes deixando de usufruir de todas essas possibilidades, essas potencialidades que trazemos dentro de nós, aí nós ficamos desesperados para resolver o problema. E aí, às vezes, nós buscamos soluções mágicas, que via de regra não acontecem. Recentemente, um frequentador dessa casa, que está aqui conosco há 10 anos, me procurou dizendo assim, Aguinaldo, eu quero ouvir a sua opinião. Eu trouxe o meu irmão, que está atravessando um momento difícil, aqui para o Francisco de Assis. E eu cheguei aqui e perguntei para um determinado trabalhador do centro, aqui tem tratamento de cura? Ele disse assim, não, não tem. Então, como é que eu faço? Ele falou assim, não, vou te indicar um centro de Umbanda aqui perto, que lá tem tratamento de cura. Aguinaldo, até fui lá. Mas depois não gostei muito do jeitão do trabalho. E eu disse, não, se é que eu tenho que ficar curado com meu irmão, tem que ser no Francisco de Assis. E eu voltei. Agora eu quero ouvir a sua opinião. Eu falei, olha, é uma pretensão até, uma casa, dizer que tem tratamento de cura espiritual. Nós podemos falar tratamento de assistência espiritual. Porque o tratamento de cura espiritual é de dentro para fora. É a criatura que tem que fazer. Não é chegar no centro e achar que nós vamos pegar um espírito que está ali obsediando, vamos tirar e vamos resolver o problema do indivíduo. Porque se ele sair daqui e continuar lá fora fazendo as mesmas absurdidades, ou alienado totalmente frente à problemática da vida, às leis que regem a nossa vida, ele vai continuar doente da alma. Então as pessoas estão buscando curas milagrosas, buscando lugares, achando que tem um centro forte que vai resolver o problema. Cada casa espírita tem um jeito de trabalhar. Uns fazem um tratamento de um jeito, outro faz de outro. Todos os tratamentos visam a transformação do ser, a melhoria do ser. Mas a base, a essência dessa cura espiritual está dentro de cada um. Na medida em que a criatura essencializa esta lei, passe a vivê-la de uma maneira holística, abrangente. Porque aqui dentro da cama de passes, nós podemos fazer coisas maravilhosas. Os espíritos podem tirar uma dor, pode evitar que a pessoa tenha uma doença mais tarde, pode a pessoa até ter um problema, entre aspas, resolvido, e dizer assim, eu me curei dentro do Francisco de Assis.
Lógico, isso já aconteceu muito. Mas essa cura vai ser definitiva ou vai ser temporária? Não sei. Vai depender da criatura, porque se ela realmente modificar o seu panorama mental, vibratório, espiritual, ela se cura por si mesma, porque de outra forma seria privilégio dos espíritas. Somente vai ter cura no centro espírita. E a gente sabe que não é verdade. Existem curas dentro da igreja católica. Existem curas dentro da igreja evangélica. Existem curas até na casa da bezedeira. Mas por que há cura? A criatura vai lá, ela é assistida e de repente ela se dá conta e vai modificar o seu comportamento mental, vai buscar outros caminhos. Aí eu até entendo que essa cura é definitiva. De outra forma, é uma cura apenas temporária. Por isso é fundamental que nós entendamos dessas leis que regem a nossa vida e procuremos nos adequar a elas, para que realmente nós tenhamos sanado definitivamente os males da nossa alma, porque nós somos espíritos doentes. Estamos reencarnados na Terra exatamente porque não somos espíritos com uma bagagem espiritual muito boa. Agora, a nossa proposta é a nossa transformação. Melhorar a nossa personalidade, adquirir melhor maneiras, ser mais gentis, mais simpáticos, mais dóceis, mais serenos, mais amoráveis. São as boas maneiras. Agora tem pessoa que faz questão de andar de cara feia, chega perto dessa de cara feia, de mal com a vida, e consegue irradiar esse pessimismo para os outros. Por que a gente não anda alegre? O nosso Francisco de Assis diz que nós devemos manter a alegria de viver, mesmo nas intempéries. Ser alegre, ainda bem que nós estamos reencarnados, nós estamos aqui nesse grupo maravilhoso, nós temos uma família, nós temos um corpo, nós temos órgãos de sentido, nós temos milhões de possibilidades, por que não sermos alegres? Tem pessoa que faz questão de ser antipática. Chego perto dela, ela chega até a baixar a cabeça para fazer questão de dizer, não estou nem aí com você. Por que não chega perto da pessoa, ô fulano, tudo bem, só alegria, e abraça a pessoa? Que legal, como é bom conviver com uma pessoa alegre, feliz. Pessoa gentil, como é importante ser gentil, dar um lugar um para o outro sentar, né? Quando a pessoa está de mais idade, dá um lugar para a pessoa, deixar passar na frente, na fila. Quando está dirigindo no trânsito, quando alguém está com pressa, deixa a criatura passar, seja feliz que não bata lá na frente. Ótimo! Ser gentil, como é importante essa gentileza. São maneiras da criatura agir, fruto da sua personalidade. Nós vamos definir a personalidade da pessoa pelos seus trejeitos, pelas suas maneiras. Como é importante a gente agregar à nossa personalidade essas boas maneiras. Pedir por favor. Eu tinha um professor que um dia eu cheguei para instrumentador, eu era residente na época, e disse assim, por favor, me passa esse instrumento. Ele disse assim, Aguinaldo, aqui não tem que pedir por favor coisa nenhuma, ela está paga para te passar o instrumento, então peça e chega e pronto. Eu assustei, né? Porque está certo, ela está sendo paga para instrumentar, mas custa pedir por favor? Não custa. Muito obrigado. Nossa, agradecer. Poucas são as pessoas que agradecem. Quando recebe algum favor, agradecer é uma sutileza, é uma boa maneira. É diferente da etiqueta. Etiqueta é aquele formalismo que tem que ser assim, né? Tem que ser, sentar à mesa desse jeito, colocar os talheres assim, se postar dessa forma. Não, é diferente. Não estou falando de etiqueta, estou falando de boas maneiras, no trato direto com as criaturas. Agir mais fraternalmente. Bom para quem age assim. Todo mundo gosta da criatura que age assim. E essa é a proposta da doutrina, é a proposta do Cristo. Fazei ao outro o que gostarias que o outro vos fizesse. Nós estamos com uma série de desafios, mas nós temos que buscar recursos para saber como enfrentá-los, como superá-los. E a doutrina espírita, o Evangelho do Cristo, é um manancial, onde nós iremos encontrar todos os elementos para termos uma conduta feliz, justificando a nossa estada na Terra.
E em sendo assim, vamos imaginar que mesmo nas intempéries, ainda temos uma saída, que é buscar recursos dentro de nós mesmos, porque nós temos um anjo protetor, um anjo guardião, um espírito protetor, nós temos um respaldo divino, nós temos a credibilidade da transcendência e nós podemos contar com esses elementos para o engrandecimento do nosso espírito. Portanto, escuta, alma querida. Enquanto a provação te amarfanha a vida, não te des por vencida. Deus abençoa o sofrimento aceito, trabalhando a criatura, trazendo para ele o proveito. Em tudo aquilo que admiras, do chão que gera erva ao céu que infunde a paz, em qualquer tempo encontrarás semelhante lição na estrada que respiras. No solo arroteado a golpes de tratores, o chão se converte num tocado de flores. Da rocha perfurada, a fonte se descerra, trazendo conforto, inebriando toda a terra. A semente deitada na cova estranha e escura, renasce do abandono, em beleza e verdura. A árvore que na poda é humilhada e desfeita, traz abastança na hora da colheita. O minério, exposto a um calor gigante e em extremo embaraço, está sempre presente na mais bela estrutura de aço. O pão, esse divino legado, vem à nossa mesa através do trigo amassado. A madeira que o serrote alinha, morde e apara, está na construção como uma peça nobre cara. A pérola de grande valor e brilho evanescente é a pérola que aparece trazendo o seu valor através de uma ostra doente. A água que se submete ao calor da usina traz energia, calor e ilumina. É assim, pois, alma querida e boa, na senda do dia a dia, na lei da evolução, para crentes e ateus, a dor que nos fere e avalia é um tesouro dos céus, um presente de Deus.